Bom, vou pedir a Deus para trazer um insight, né, sobre o que vai ser falado, para as nossas vidas pessoais e o que a gente tem adiante, né? A intenção de Labri muito também é semear alguns princípios assim para o pessoal levar, né, para as comunidades locais, onde está o ministério de cada um, né, para Deus estar multiplicando o que for falado. Bom, então vamos pedir a Deus para isso ser uma realidade, né, na nossa vida. Fazer oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade de aprendermos aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar pela Tua Palavra, ensinar pelo tudo que o Senhor quer nas nossas vidas, que esse momento seja um momento de edificação pessoal, de crescimento. Deus, nós te pedimos na convicção de que o Senhor, Deus, é fiel para nos abençoar, Pai, através dessa palestra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Bom, gente, eu vou falar sobre espiritualidade integral, né? E essa palestra é uma palestra que também, como o Guilherme falou que a dele, né, teve um fundamento um pouco no que o Huckmacher, né, palestrou. Essa também é uma palestra que tem uma tradição dentro de Labri, né, sobre espiritualidade integral. Em inglês, o pessoal chama ela de Comprehensive Spirituality, espiritualidade que abrangente, né? Mas eu preferi traduzir por espiritualidade integral e fiz algumas adaptações para a nossa realidade aqui. Mas é interessante que se conecta com a do Guilherme, porque com o Guilherme a gente viu mais um fundamento filosófico, né, do que a realidade. Mas dentro de Labri também, isso é uma convicção que tem nessa tradição, né, reformada, enfim, que a filosofia também tem um papel na vida cristã. Só que é uma filosofia que tem que ser cristã do início ao fim, né? Então Labri ele rompe totalmente com o conceito de filosofia como o homem buscando respostas através da especulação, né? Então existe no Labri um lugar para a filosofia, mas uma filosofia que parte dos pressupostos básicos da fé cristã, né? Noção de criação, né? Então vocês viram o conceito de realidade que o Guilherme falou. Ele está imbuído numa noção de criação. Então o filósofo que não é cristão, aquilo ali ele já vai cortar de cara, porque para ele isso aqui não é criação, né? Então vamos começar a pensar a partir do intelecto humano, um não cristão diria. Então o Guilherme deu esse fundamento que é muito importante, até porque a filosofia ela ajuda a gente a relacionar, né, todos os termos, até o que a Bíblia nos fala, através da revelação, a gente transporta isso para uma compreensão da multiplicidade na criação, né? A filosofia da tradição tem muito esse papel de organizar isso nos sentidos da criação como um todo, né? Então o que o Evangelho, qual seria a função do Evangelho, os princípios do Evangelho para uma proposta de economia cristã, né? Ou para a ciência, ou para a pedagogia, né? A filosofia seria como se fosse um mediador, né, entre a revelação de Deus e essas realidades culturais que estão por aí. A minha palestra eu vou focar mais na revelação, né? Na Bíblia mesmo, e tentando trazer esse conceito de realidade, de integralidade nas Escrituras, né? Como que a gente tem um fundamento de uma espiritualidade integral? Eu vi a pergunta do Jorge no final, depois a gente pode voltar nela, né? Por que muitas vezes a gente perde essa dimensão de integralidade, né, como cristão? Porque muitas vezes, igual na minha experiência, eu já vi pessoas que se converteram e se tornaram estreitas. Às vezes a filha reclamou que ela perdeu a mãe. Eu vi isso uma vez lá na PUC. Minha mãe converteu, eu perdi minha mãe. Então hoje ela se relaciona comigo como se eu fosse um projeto evangelístico, né? Então muitas vezes as pessoas, acontece isso na igreja. Ela só prega para mim, ora por mim, tudo é o demônio. Eu perdi minha mãe. Mas isso é uma realidade que está aí, né? E isso tem muito a ver com o tipo de espiritualidade que está sendo colocada como um fundamento cristão, né? O que é ser espiritual, né? Então nossa proposta hoje é explorar um pouco isso. O que seria espiritualidade? Como que a gente tem, a partir da Bíblia, do que Deus ensina para nós, das Escrituras, um conceito de uma espiritualidade que seja mais fiel à visão bíblica, né? A visão do todo, a visão da Bíblia como um todo, ou de uma cosmovisão bíblica, ou de uma visão integral. Bom, gente, hoje em dia a gente sabe que a espiritualidade está virando moda, né? Isso não existia antigamente. Por exemplo, a geração do meu pai, ele estava no Rio de Janeiro na época da ditadura, né? Então os jovens daquela época, assim, a concepção era totalmente política. Se você quer mudar o mundo,
é mudar a estrutura, e o povo pegava em armas, e revolução. Então, o início do século XX, as guerras, né, as duas grandes guerras mundiais, toda essa parte, e o final do século XIX também, essa noção de espiritualidade, de busca de uma realidade interior, não estava ausente. Né? Os jovens, tudo que movia as pessoas era mais uma concepção política, científica, a crença, né, na revolução. Hoje está mudando. Né? Hoje você vê que os jovens da universidade, muita gente que quer mudar alguma coisa, passa por uma noção de estar bem consigo mesmo. Vocês estão percebendo isso? Como o pessoal fala as coisas de vida interior, de encontrar paz, de encontrar um... Eu vejo no Orkut, né? Às vezes no Orkut tem aquele negocinho que fala a religião da pessoa, né? Aí tá lá assim, espiritualidade independente de religião, a maioria. Então o pessoal, eles falam assim, não, eu tenho uma espiritualidade, né? Eu busco isso, mas é independente de religião. Então hoje, diferente de antigamente, as pessoas hoje se abrem para o espiritual, né? Para aquilo que não é só o material, mas não associam isso diretamente à fé cristã, né? Não associam isso diretamente a uma religião budista, hinduísta. Muita gente está querendo criar a própria espiritualidade. Aí aparecem os gurus, né, de plantão. Porque os gurus da espiritualidade, tá ali o Paulo Coelho. Gente, o Paulo Coelho, eu vivi 2 anos na Europa, eu ficava surpreso. Toda livraria que eu entrava, uma das primeiras prateleiras era Paulo Coelho de cima a baixo. Eu falava, gente, o cara do Brasil, ele não faz o sucesso que ele faz aqui. O povo lê mesmo. E tá aí, né, uma pessoa que está influenciando muito o pessoal em termos de buscar essa espiritualidade, uma comunhão com algo superior. Uma figura hoje que no mundo tem muita importância, né? O pessoal até chama Vossa Santidade o Dalai Lama. Antes a santidade era o Papa, né? Agora é o Dalai Lama. Que também passa essa mensagem de espiritualidade na cara, né? Você vê a expressão dele, essa expressão monástica, né? Algo de uma pessoa que tem paz consigo, que medita, que busca algo transcendente. E os livros dele vendem assim, gente, milhões e milhões, né? Você vê que muita gente hoje está lendo o Dalai Lama. Então, o que eu estou querendo mostrar é que existe hoje um apelo à noção de buscar algo que está além do material. Né? Diferente das gerações anteriores, que buscava muito em estrutura política, ciência, né? Teoria. Hoje o pessoal está aberto para algo que transcende, mas fora, muitas vezes, do contexto de uma religião definida. Né? Outro exemplo, Madonna. Alguém viu o DVD da Madonna, o último, do show dela? Que ela até tem uma cruz, que ela fica lá na cruz. Gente, antes do DVD, eu assisti esse DVD, gente, pelo amor de Deus, vocês têm misericórdia de mim. Mas foi no contexto, foi lá na Holanda, uma pessoa lá que foi no Ladri, chamou a gente pro jantar na casa dele, ele tacou lá e falou assim, a Madonna é crente, a Madonna é crente. Ele pôs lá. Onde é? Mas quem assiste o DVD fica impressionado, porque ela fala assim, não, é Jesus, e é Deus, e a paz, e ela usa um negocinho lá da cabala. E antes do show ela pega a mão do povo e começa a orar, antes do show. Fala assim que ela descobriu a Deus e a espiritualidade. É o pai dela que é cristão. Aparece lá falando que ele sempre achou a Madonna muito longe de Deus, mas hoje ela está aproximando. Ele não aceita que ela ainda alcançou, não. Ele falou assim, não, ela está hoje aproximando, não sei o quê. Mas está aí, na Victoria Beckham, todas as estrelas hoje têm muito envolvimento com uma corrente de espiritualidade e estão influenciando muita gente. Né? Então existe essa fome hoje por algo que transcende. E livros para isso, né, gente? Estão aí aos montes, né? Você entra em qualquer livraria de leitura, qualquer livraria do Brasil, tem lá a seção esotérica, né? Tem mais livro do que qualquer seção de filosofia, autoajuda, né? Muito nessa linha espiritual. Diário de um Mago. Li também. Falo com ele, foi influência na minha vida. Está perdoado, amém. Jesus. Sangue de Jesus tem poder para perdoar isso. O Paulo Coelho é tão picareta que o livro... Mas esse livro, a quem já leu ele, igual eu, ele fala do caminho que ele fez, o caminho de Santiago, né? E ele conta, e no livro ele deixa claro que ele fez aquilo mesmo. Dá a impressão de que ele realmente fez aquilo e teve umas experiências. Conheci um cara na Espanha que fez o caminho e perguntou para o povo. O Paulo Coelho não fez o caminho coisa nenhuma. Ele ia de carro de um lugar para o outro e juntava o povo. E a mulher falou, não, aquele cara lá só vinha aqui para saber como a gente é, não fez nada não. Então, quer dizer, até o livro dele é uma mentira no sentido assim, porque ele deixa bem claro que ele talvez tenha feito aquilo. Mas também, gente, passa muito forte essa noção de buscar uma espiritualidade no caminho. Né?
Aqui no Brasil, não sei se você sabe, está tendo muitos tipos de caminho peregrino. Em Minas, aqui, lá perto da fazenda dos meus pais, espero que eles tenham o caminho da luz. Então vai muita gente do Brasil inteiro, faz essa caminhada espiritual. Assim, durante uns 7 dias, vai nos vilarejos, entra em contato com o povo comum, vai nas igrejas. Então, um cajadinho na mão, geralmente, né? Então tá tendo essa... Tem um grupo evangélico no Nordeste que tem um caminho desse uns 40 dias aí. Pessoal, eu conheci, Carlos Queiroz faz isso. Pois é, tem um pessoal evangélico também. Sem grana nenhuma, ele vai. Eles vão da costa do Nordeste em direção ao semiárido para experimentar a pobreza. Eu acho fantástico. Isso quer dizer, não estou criticando aqui esse tipo de busca espiritual, não. Mas estou falando que tem muita gente que está propondo isso, mas sem nenhuma referência a Deus, a Cristo, né, ao que Deus propõe para a gente. A questão de anjo da guarda, ele também está cheio. Tem aquele guia espiritual para se conectar com o anjo da guarda. Infelizmente, né, na lista dos 10 mais vendidos, que é pior. Música, né? Música celta. Eu amo música celta. Né? Tem muita gente que está ouvindo, né? Enya, algumas bandas assim, world music, né? O New Age. Então tá tendo muita essa penetração também nesse tipo de busca pela música, né? E a espiritualidade celta é muito forte nisso, né? A música celta, a mitologia celta. Outro livro aqui também fala sobre Finding Saint. Passos monásticos para o dia a dia, né? Para a vida do dia a dia. Então, isso aqui eu só estou mostrando isso para a gente ver que existe uma abertura que antes não existia. Né? Talvez 20 anos atrás falar disso aqui era meio tabu. Bom, gente, mas a questão para nós cristãos, né? Como que a gente poderia definir espiritual? Essa é a grande pergunta. Né? O que seria o espiritual? Gente, com convicção eu falo que a maioria, né, das nossas igrejas ou do povo evangélico associa espiritual com o sobrenatural. O que é espiritual? Que é sobrenatural, né? Isso aqui é o material e tem o sobrenatural. Então, às vezes eu vejo nas rodinhas de oração o pessoal fala assim: o que você quer orar? Ora pela minha vida material, financeira e minha vida espiritual. Então está bem claro, assim, existe essa convicção mesmo, de que o espiritual é algo além, né, a alma, e existem as outras áreas da vida. E geralmente isso se representa, né, esse tipo de mentalidade de um tipo de paradigma, né, de espiritualidade. Seria mais ou menos, seguiria essa lógica aí. O espiritual é o sobrenatural, é aquilo que não é material, principalmente o invisível. Gente, fala sobre dons espirituais na igreja. O que o povo associa na hora? Orar em línguas, milagre, profecia, cura, invisível. A gente vê que na Bíblia dom espiritual não é só isso. Né? Tem diversos dons, dom de ministério, dom de misericórdia, de ajudar o outro, de administração, de hospitalidade. Mas essa ênfase é tão grande no invisível que quando você fala de dom espiritual já associa na hora. É um milagre, é algo que vem de fora para dentro e entra na realidade material. Se a gente pensa assim, então se tornar mais espiritual, né, seria se tornar cada dia menos material. Mais desapegado, né, das coisas, desse mundo material. E a pessoa se tornando mais invisível. Isso aconteceu comigo. Eu converti na igreja bem pentecostal e pra gente ser cristão era ser do outro mundo. Assim. Passar o final de semana no monte orando. Não que isso seja ruim, né? Não acho, favoreço isso, essa prática. Mas que era só isso. Então, se aproximar de Deus era se retirando das coisas do mundo, dos estudos, né? Para o monte, aquela experiência mística, se anelando, né? Igual ET Go Home. Mas essa coisa, né, de Deus me leva daqui, tá, não tem mais nada para fazer aqui, esse mundo material. E a pessoa vai se tornando mais invisível mesmo, né? Ela vai se tornando até ausente dos relacionamentos que tinha antes, a pessoa vai se distanciando de tudo, de todos. E eu vi isso na minha própria vida, eu posso falar isso com propriedade. Então, o que é espiritual tem muita relação com oração, né? Então, oração é espiritual. Igreja, né? Ir à igreja é uma tarefa espiritual. Adoração, né? Momento da adoração. Fecha os olhos, não vê mais nada, só aquilo ali é o espiritual. Experiências espirituais, né? E isso é tido como as experiências que são válidas. Se você quer ser uma pessoa espiritual, você tem que focar nisso aí.
Então o que é a sua vida espiritual? Seu devocional, seu momento de adoração na igreja, evangelismo. E existe um fosso, né? Se o espiritual é isso, então tem as coisas que não são espirituais. É o natural, né? Aquilo que é material, aquilo que é natural, você pode ver, né? O que é visível. Então estar no mundo material. O que implica estar neste mundo material? Tudo que implica, né? Natureza, né? Árvores, natureza, criação de Deus, trabalho, trabalhar, coisa mais carnal. Arte, mexer com arte, né? Produção artística, criatividade, estética, cultura, né? Cultura que a gente está envolvido, estudo, relacionamentos não são espirituais, ou são menos espirituais. Então essa visão de se o espiritual é o sobrenatural vai gerando uma ruptura na vida. Então algumas coisas são mais, outras são menos. Se você quer ser mais espiritual, você tem que fazer umas práticas, né? Então, gente, aqui nessa palestra tem um ponto que eu queria ressaltar. Falar de espiritualidade é um leque, assim, tem ministérios que são só disso, né? E o pessoal estuda anos e anos de espiritualidade. E a tradição cristã de espiritualidade é muito rica. Para quem conhece o ministério do Richard Foster, o Renovaré, tem as disciplinas espirituais. Então tem toda uma tradição de buscar dimensões de espiritualidade cristã que se perderam na tradição, né? Mas aqui o meu foco é mais a gente saber assim, onde que essa espiritualidade se manifesta. Tá? Qual que é o escopo? Onde que ela toca a espiritualidade cristã? Então eu poderia falar aqui sobre a questão da cruz, do caminho do coração. Tem todas as dimensões, né, de disciplina, de jejum. Mas a questão é, o que isso envolve? Né? Se você está buscando essas disciplinas, isso é mais espiritual do que o seu trabalho, né? Então o meu foco aqui é muito na dimensão do que envolve o ser espiritual. Então a gente viu que geralmente nas igrejas hoje existe essa dualidade aí. Isso é muito claro, né? Então se a pessoa que trabalha muito, está muito envolvida no trabalho, a pessoa nem quer saber se ele está fazendo aquilo, se é para Deus, se ele está lá fazendo a obra de Deus. Mas se ele não está fora da igreja ou não apareceu alguns dias, ele já está quase desviando, alguma coisa assim, né? Porque a ênfase é que se a pessoa é espiritual, ela tem que estar envolvida só nas questões espirituais, ou mais nas questões espirituais. Aí vamos tocar a questão da realidade, né? Imagina que a realidade, então, é esse leque, um círculo, né? O Samuel Labrie até usa essa frase, o círculo da realidade. É uma forma bem didática para a gente tentar imaginar. Imagina que a realidade é um círculo, como Guilherme falou aqui antes, né? Que envolve todas as coisas, tudo que é criado, tudo que implica ser homem, né? Criação de Deus, na criação. Então, de uma realidade que era ampla, né? Que o cristão deveria viver, a espiritualidade, naquele conceito que a gente olhou agora há pouco, se torna um círculo pequeno. Então, de abranger a vida da pessoa com todos os aspectos, a espiritualidade começa a se reduzir a algumas atividades bem específicas, tempos específicos, né? Então, domingo é o dia espiritual, né? É o dia do Senhor, o dia do espiritual. E os outros é só misericórdia, né? Você tem que sobreviver nesse mundo, né? Jesus te deixou aqui para você evangelizar, mas já que você tem que viver, então vai arrumar um trabalho, vai fazer alguma coisa. Então isso assim, essa noção de espiritualidade vai gerando uma realidade pequena. E algumas igrejas chegam ao ponto da pessoa perder contato com tudo. Eu conheço pessoas se converterem e a família foi que o cara não dorme com a esposa, que é batista e ele é de Deus é amor. Conheço exemplos práticos disso. Por quê? Porque a pessoa vai reduzindo tanto a dimensão do que é a realidade para ele, que ele acaba entrando num ciclo pequeno. E a questão aqui é a gente comparar essa amplitude do que é o real e o que essa noção de espiritualidade coloca para a gente, né? Um círculo fechado. Bom, gente, mas para a gente entender o que seria espiritualidade, a gente tem que voltar no início, né? Tá aqui essa pintura conhecidíssima de Michelangelo, lá na Capela Sistina, né? A criação do homem. Interessante essa pintura, por quê? Porque Deus é retratado bem humano, né? Você está vendo Deus com a barba ali, tem uma noção de sabedoria em volta, mas não deixou de ser quase igual a Adão, né? São bem fortinhos. Gente, para a gente ter a noção do que é espiritual, a gente tem que voltar para a nossa concepção básica do homem criado à imagem de Deus. Sabe? Acho que esse é um passo que a gente tem que dar atrás e saber o que implica isso. Primeiro, se a gente é criado à imagem de Deus, o que Deus é? Né?
O que está incluído na pessoa de Deus para a gente se espelhar e falar, gente, a gente é a imagem dele. Né? Então a gente deve espelhar e manifestar essa imagem. E outra coisa, qual que era o plano de Deus para o homem? Então o que é o homem? Né? Por que a gente está aqui nessa criação? Então para a gente saber o que seria o espiritual, a gente tem que voltar para esses fundamentos que a Bíblia dá. Né? Que é a imagem de Deus no homem, que é Deus transmitindo essa imagem para o homem, e o que Deus propôs para o homem quando Ele criou. Um versículo que a gente vê, né? João 4, 24. Às vezes alguns eu vou ler, alguns eu não vou ler. Mas João 4, 24 é quando Jesus está conversando com a samaritana, né? A mulher samaritana. O contexto todos sabem, né? Ela está no poço, Jesus está com sede, e ela pergunta a questão de adoração, lugar de adoração. Né? Uns falam que deve se adorar aqui, outros em Jerusalém. E Jesus fala assim, olha, é o 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24, afirmação clara que é o lugar onde a gente vai buscar essa dimensão do que é espiritual. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então toda noção de espiritual a gente tem que retomar sempre essa concepção de quem Deus é. Porque o cristão, quando ele busca ser espiritual, ele busca o quê? Se aproximar de Deus, não é? Mas a questão é, o que implica Deus ser espírito? Né? O que está implicado nisso? O que é o espírito? Isso que Deus é, né? E que nós não somos totalmente. Então a gente tem que voltar nisso e saber o que qualifica essa condição de Deus ser espírito. O que pertence a essa... está embutido nessa palavra, nesse conceito. Gente, e nós vamos retomar algo que muitas vezes a gente perde essa dimensão. Né? A Bíblia apresenta Deus assim, de cara. Isso é uma coisa que sempre me fascinou depois que eu converti. Né? Que a Bíblia nunca começa assim, com uma explicação filosófica. Começa, e no princípio Deus criou. Acabou. Já mata ali toda... Já começa com a concepção, olha, começa com Deus, não tem outro início. Mas a gente tem que ver e buscar então entender a ação de Deus para a gente saber o que é essa espiritualidade que Deus é. Né? Será que o ser espiritual de Deus é esse algo que acaba diminuindo a realidade que a gente vive? Né? O se assemelhar a Deus implica a gente se tornar estranho, invisível, estreito, longe da realidade, da vida, das pessoas. Então a gente vê de cara, né? Primeira coisa que a Bíblia coloca em respeito a Deus. Deus é criativo. Então ser criativo é espiritual? Se Deus é espírito, né? Então a Bíblia já começa com a afirmação, Deus criou os céus e a terra. Então a criatividade já é colocada como uma característica de Deus já no primeiro verso da Bíblia. Você quer ser espiritual, meu amigo? Seja criativo. Quer dizer, você refletir a imagem de Deus sendo criativo é ser espiritual. E a gente vê no versículo 1. Alguns versículos eu vou ler aqui para a gente... Trabalho. Trabalhar espiritual? Bom, Deus trabalha? Já de cara a Bíblia, né? Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, né? O seu trabalho que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então você quer ser espiritual? Quer se assemelhar a Deus? Trabalho está envolvido, né? Trabalhar. Existe uma noção ainda, acho que está caindo isso muito por terra, mas por muitos anos teve a noção na igreja de que trabalho era maldição depois da queda. Né? O homem caiu, Deus amaldiçoou e deixou ele para trabalhar. Mas a Bíblia diz que antes da criação, antes da queda, Deus já trabalhava. Então, no ser espiritual, envolve a noção de que Deus trabalha. Né? Deus cria, Deus trabalha. Jesus depois vai falar a mesma coisa a respeito do sábado. Né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa noção de que Deus envolve trabalho, a imagem de Deus. Descanso. Bora para você ver, gente. Descansar espiritual. Maravilha. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É maravilhoso, gente. É difícil compreender isso racionalmente, né? Mas a noção de que Deus descansou. Deus descansou. Quer dizer, Deus realmente ele se empenhou em fazer algo e separou o tempo, né? Que ele habita a eternidade, mas
ele deixou isso pra gente, que ele descansou depois da obra que ele fez. Racionalidade, né? Deus, a racionalidade envolvida na espiritualidade divina. Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Né? O princípio básico, né, de quem estuda filosofia ou questão da lógica é o princípio da contradição, né, que é distinguir coisas. Você pensar é você fazer distinções, né, e depois agrupar. Então, esse é um conceito básico de racionalidade, é isso, é fazer distinções. E Deus, quando criou, gente, isso aqui parece uma coisa simples, mas, por exemplo, essa distinção que Deus faz já é uma ruptura com muitas das religiões do mundo, né, que criam que tudo é um só, não é um monismo. Não existe distinção. E a Bíblia diz que desde o início Deus, depois de ter criado uma massa, né, que fala que quem sem forma vazia, Deus distinguiu as coisas. Deus começou a fazer separações, e isso implica o conceito de racionalidade também. Moral, né, a questão de moralidade, 2:16 e 17. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Não para governar, não é 2, desculpa, estou lendo isso. 2:16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, na criação de Deus e no fazer de Deus, Deus já colocou escolha, uma ordem para o homem. Então, o princípio de moralidade já é implícito na criação. Gente, emocional. Isso aqui também é fantástico, né? Quando Deus terminou a obra da criação, o que ele disse? Que era muito bom. Muito bom. Eu esqueci, eu li um tempo atrás, né, que no hebraico essa noção de muito bom tem a intenção de mostrar um poder emocional. É como se Deus tivesse ficado alegre mesmo. Falei, gente, é boa demais. Tipo assim, a intenção, o peso que o conceito tem no hebraico é de emoção mesmo. Deus realmente se emocionou com o que tinha feito. Bom, gente, aí a gente vai, né? Comunicativo, Deus se comunicou com o homem. Relacional, né? Deus se relacionava com o ser humano na obra da criação. Bom, gente, isso aqui é algo simples, né? Está lá em Gênesis, bem simples, mas olha para você ver como que isso abre um leque, né? De entender o que seria, o que envolveria espiritualidade. Se ser espiritual é ser semelhante a Deus, então todas essas características que Deus apresenta já no início da Bíblia são manifestações de espiritualidade. Então, quer dizer, se a pessoa crê que ser espiritual não envolve descanso, não envolve pensamento, não envolve trabalho, já está entrando numa contradição que a Bíblia de início já não está presente lá. Bom, e o homem? Que a gente vai ver, acho que eu não vou passar em todos os versículos, vocês podem anotar e depois dar uma olhada, mas nós vamos ver que já de início também, esse fundamento que a Bíblia coloca, né? Gente, só um parênteses aqui. A noção de Gênesis também, o Schaeffer, o pessoal do Labri, sempre colocou uma ênfase muito grande. Falou, gente, se a gente perder a dimensão da importância de Gênesis, a vida cristã vai ser totalmente distorcida. Porque para você entender até a obra de Jesus de salvar e regenerar, implica você conhecer o propósito inicial. Se você não tem esse propósito inicial, você não tem a dimensão correta do que ele veio restaurar. Então, por exemplo, tem muito cristão que acha que o mundo é mau. O mundo, a criação. Então a criação, o material, as coisas aqui são más. E Jesus vai vir destruir tudo e levar a gente para uma nuvem, um lugar menos real do que aqui. Né? E um céu que muitas vezes eu fico pensando, não dá vontade de ir não, né? Porque um céu, gente flutuando e adorando a Deus o tempo inteiro, a eternidade inteira só com os braços levantados, gritando santo, santo. Mas, gente, isso aqui é muito melhor, muito mais rico do que essa visão, né? Mas a gente vê que, na verdade, o que Deus vai restaurar é aquilo que se perdeu. Então, quando a gente pensa no novo céu e nova terra, a dimensão que a gente tem na Bíblia desde o início é que Deus vai restaurar aquilo que se perdeu. Que era o quê? O propósito do homem na criação, tendo todas essas dimensões envolvidas na vida dele. Criatividade, trabalho, né? O homem, Deus chamou o homem de cara para trabalhar, né? Cultivar a terra. Vou ler esse versículo, eu acho que é muito importante nesse contexto. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gente, isso aqui é fantástico, porque essa noção aqui, ela está totalmente envolvida no homem refletir a imagem de Deus.
Eu vi uma discussão esses dias na Rede Sul, até o Gerson Freire estava lá, imagem de Deus. Né? Então tem muita gente que discute o que seria a imagem de Deus no homem, a questão principal. Né? Muitos pensam que é a questão da justiça original que se perdeu. Então o homem era justo e se perdeu. Né? Muitas pessoas falam que era mais a dimensão relacional, né? Do homem como um ser relacional, em relação ao próximo, à mulher, né? Que era ajudadora. Mas tem uma função também do homem, que é refletir a imagem de Deus, que tem uma tradição que enfatiza muito, que é a dimensão de que o homem é criativo. Então, assim como Deus criou os céus e a terra, Deus colocou o homem na criação e falou assim, agora é com você, agora você cria. Você cria futuro, você vai continuar o trabalho que eu fiz. E isso, para muitos que vão nessa tradição, que a gente perdeu muito ela, é a principal marca da manifestação de Deus no homem, a capacidade dele criar. Como se Deus estivesse falando assim, olha, eu criei tudo, agora você é minha imagem, continua minha obra aí. Então Deus não criou o homem, só uma pilha de Deus na minha Bíblia. Essa aqui é a Bíblia, essa Bíblia aqui depois eu vou dar um negócio. Agora parou de funcionar. Parou de funcionar. Mas existe essa dimensão, gente, de que a principal característica da imagem de Deus no homem é a capacidade do homem de dominar sobre a terra, cultivar, dar nome aos animais. E Deus era glorificado nessa expressão. Né? Muitas pessoas traduzem isso pelo mandato cultural. Né? Foi o mandato do homem, de Deus ao homem, de criar cultura, em comunhão com Ele. Então, se uma cultura é produzida para fins egoístas, que Agostinho chamou de cidade dos homens, né? Do egoísmo humano, do pecado, ela está totalmente fora dos propósitos de Deus. Mas a criação de algo visando a glória de Deus pela sua igreja no mundo é algo que glorificaria a Deus de forma assim. Talvez a expressão máxima de imagem de Deus no homem é a capacidade do ser humano criar algo para ele, visando a glória dele. Então o trabalho estava envolvido, o descanso, né? Deus depois em Êxodo vai basear o descanso de sábado no descanso que ele teve. Então desde o fundamento da criação a noção de que o homem deveria descansar é algo colocado como espiritual, racional. O homem fazendo distinções, né? Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Gente, existe muita tradição cristã aí hoje que coloca que antes da queda não existia racionalidade. Que o homem era tipo assim, vivia numa simbiose com Deus, tipo assim, que tudo era amor e o homem não tinha. O intelecto humano surgiu depois da queda. Essa é uma linha muito forte no existencialismo cristão, então algumas linhas colocam isso, que a queda foi o conhecimento, a capacidade do homem de discernir as coisas, que antes ele não tinha. Era como se o ser humano vivesse um estado de inocência, ele não sabia discernir as coisas. Mas aqui a gente vê Gênesis que o que o homem fez? Deu nome, discerniu. Esse é o leão, esse aqui é o não sei o que, então agrupou, né? Falou, ah, esse é igual àquele, então vou dar esse nome. Então o que implica que antes da queda o homem já tinha essa capacidade de usar o intelecto dele para organizar a realidade que ele vivia, no entorno da realidade dele. Moral também, Gênesis 3:3. Fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Então a capacidade de fazer escolha também já estava presente no homem antes da queda. Era a espiritualidade ali antes da queda, na comunhão do homem plena com Deus. Capacidade de fazer escolhas morais. Emocional, né? Assim como Deus falou, é muito bom para a criação, o que Adão falou? Falou para Eva, né? Essa finalmente, né? Dando essa ideia, finalmente, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então existe essa expressão de emoção do homem antes da queda, na noção desse relato de Eva, né? A relação do Adão com Eva. Comunicativo. O homem também se comunicava, né? Se comunicava com Deus, uns com os outros. E relacional, o homem se relacionava. Porque eles estão vendo que o mesmo que está implícito na espiritualidade, que Deus espiritual está também no homem, na origem. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente vai compreender o que o cristão, o que é ser espiritual na vida cristã, a gente tem que voltar para isso aqui. Ó. Quer dizer, se Deus veio restaurar o que se perdeu, então o cristão, ser espiritual, vai ser envolver todas essas dimensões da vida. Então existe na verdade, então esse paradigma que a gente viu antes, ele não tem muito fundamento nas escrituras, não. A gente vê que a vida do homem, que era plenamente espiritual antes da queda, né, que é o que Jesus veio restaurar, envolvia isso aqui tudo. Né?
trabalho, cultura, relacionamentos, todas essas coisas. Então a gente vê que a noção da Bíblia de espiritualidade, tanto em Deus como no homem, antes da queda, é integral desde o início. Então a gente vê que essa noção de que espiritualidade é só uma parte da realidade, você vê que nas Escrituras isso não existe, né? Na verdade, o homem ser espiritual, quando Deus o criou, envolvia todas essas dimensões da vida. Então a realidade era total. Relacionamento, trabalho, descanso, expressar as emoções, comunicar. Então era uma integralidade que existia ali. E isso tocava a realidade de uma forma mais ampla do que hoje é apresentado como ser espiritual. Gente, isso traz uma quebra de paradigma. Então aqui a gente vai propor uma nova forma de compreender espiritualidade, que até toca o tema do próprio retiro, né? Então o espiritual não seria o sobrenatural. O espiritual seria aquilo que é totalmente real. Então ser espiritual, na verdade, é você viver a plenitude da realidade. Porque quem criou essa realidade? Foi Deus, né? Então a pessoa que não é espiritual seria a pessoa que foge dessa realidade, que foi criada por Deus. Então a pessoa que nega essas dimensões da vida, né? Comunicação, relacionamento, trabalho, descanso, se ela não está vivendo isso para ela, na verdade, segundo o que a Bíblia coloca como paradigma de espiritualidade, ela está sendo menos espiritual. Está sendo menos real. Está fugindo daquilo que Deus propôs para o homem como homem. Capacidade de criar. Um cristão, uma pessoa que se converte e era totalmente ativa, fazia as coisas e perde isso. Gente, isso não é espiritual, isso é um anti, é um anti tudo, né? Porque se Deus criou o homem para plenamente reproduzir a imagem dele no ato de criar, se um cristão perde isso na vida dele, ele está negando uma dimensão da espiritualidade que é fundamental para o ser humano. E eu vejo muito isso, né? Às vezes uma ênfase muito forte na volta de Cristo, né, na escatologia muito pessimista, traz isso. Então as pessoas param de criar, param de fazer as coisas. Depois que a pessoa se tornou cristão, ela começa a perder aquela motivação que ela tinha de fazer as coisas na criação. Então, só para definir mais o que seria essa realidade, né? É uma palavra muito ampla, né? Realidade. O que é realidade? É uma coisa muito ampla, mas só para a gente definir mais, né, do ponto de vista cristão. É aquilo que tem a sua fonte na realidade fundamental, que é Deus. Então aquilo que tem a fonte nessa realidade fundamental. Então se Deus criou o homem para manifestar todas aquelas dimensões da vida ali, uma pessoa que nega aquelas realidades ali, ela vai estar se tornando menos real. Por exemplo, o materialista, né? O Guilherme tocou isso aqui, não tocou? O materialista é a pessoa que ela vive a expressão, por exemplo, de amor, ela vive a condição que ela tem afeto pelas pessoas, mas ele nega isso. Quer dizer, ele vive na realidade de Deus, mas ele nega através do pensamento. Isso Paulo fala lá em Romanos 1, 18 e 22. No princípio que o homem tem o conhecimento de Deus, mas perverte esse conhecimento. E a glória que era para Deus, dessa plena realidade, ele transfere para um ídolo. Isso é o conceito básico de queda, é isso. O homem parou de atribuir a glória a Deus e na desobediência ele fundou um ídolo para si. Então o real é aquilo que tem esse fundamento nessa realidade divina. É aquilo que é atual na intenção, no caráter e nos desígnios de Deus. Então a gente vê em Cristo Deus restaurando essa imagem. Se a pessoa não vive as intenções de Deus para o homem, ele está, na verdade, vivendo fora da realidade. Está ficando mais claro, gente, noção de real? É aquilo que corresponde à vontade de Deus. E a gente vai ver que após a queda, a gente só tem acesso a isso através da revelação. Então dá-se a entender que antes da queda, o homem tinha esse conhecimento pleno diante dele. Mas após a queda, Deus teve que intervir e de novo revelar ao homem qual que era a intenção dele. Então a gente precisa da revelação divina, né? Das Escrituras, pela revelação do Espírito no coração. Então o real é o que originalmente era real. Sabendo como que é importante até a gente compreender Gênesis ali? Voltar para isso e pegar a perspectiva de o porquê que nós estamos aqui. Então, por exemplo, uma coisa que isso traz muito forte, até numa noção de missão integral, né? Tem muita gente que foca a missão integral só na dimensão de que Cristo veio salvar o corpo também, não só a alma. Mas o fundamento que talvez seja mais bíblico é que Cristo ele veio restaurar todas as coisas, né? Quando Jesus fala assim, ensina todas essas coisas. E ele implica nisso que todo o Velho Testamento e o que está implícito ali é para ser vivido.
Né? Então, uma noção que essa realidade traz é que, por exemplo, a grande comissão de Cristo, que é levar o Evangelho, por exemplo, se um missionário chega num povo que não é evangelizado, ele vai pregar que Cristo o salvou, mas salvou para quê? Para restaurar o propósito original de Deus. Então, junto com a pregação do Evangelho, junto com a grande comissão, devia estar também o mandamento cultural, o mandato cultural. Que é o quê? Agora você foi salvo, o que você vai fazer nesse mundo? Você vai viver a intenção original de Deus. Cria, forma a sua cultura, faz isso para a glória de Deus, combate a injustiça, vive a realidade plena. Então, até a noção de evangelho, o discipulado envolveria isso. Né? A pessoa seguir a Cristo é seguir o propósito original de Deus, que foi revelado de novo em Cristo. Gente, então, a partir dessa perspectiva, né, é espiritual ser criativo. É espiritual trabalhar. Estava na intenção original de Deus? Estava. E se a realidade, se o espiritual é o real, quebrando com aquela noção de sobrenatural, então essas coisas, é como se elas voltassem para o pé no chão. Né? Uma espiritualidade muito mais incorporada na noção de criação. Então é espiritual você cultivar, é espiritual você trabalhar, é espiritual você criar algo. Essas coisas estão no propósito original de Deus para a humanidade. Porque isso é a realidade original de Deus. Descanso, né? Se você está descansando lá um dia, o irmão falar que você está na casa, você fala para ele, não, irmão, Deus descansou, estou querendo ser igual a ele, então eu vou descansar também. É um mandamento, né? É uma obediência. E Jesus fala isso, né? Jesus fala do mandamento, que ele fala assim, olha, Deus criou o sábado por causa de quê? Por causa do homem. Não é o homem que foi criado por causa do sábado. Deus estabeleceu o sábado como descanso para o bem do próprio homem. Então, se você desobedecer aquilo ali, você vai estar fazendo mal para você mesmo. Né? Trabalho é o oposto de descanso, embora eu não sei uma coisa, mas por exemplo, ele comenta lá, né? Ler um livro, né? Ele pode ser tanto uma atividade que faz parte do seu trabalho como do seu descanso. E aí, por exemplo, às vezes você fala, o trabalho é exercício físico, né? Passar um dia inteiro surfando na praia pode ser lazer, né? Descanso. É verdade. Então, o descanso não implica você ficar só lá paradão, né? Mas aquilo que traz. Esse mesmo autor tem um livro muito legal para mim, que é espiritualidade, onde, como e quando. É a mesma linha. É muito legal. Não, tem muita gente que está voltando a essa dimensão, né, da espiritualidade como essa integralidade. Capacidade moral, né, racional, gente, muito importante. A gente fala que é um princípio que Labri preza muito, né? Gente, hoje, quem que influencia as decisões na sociedade, na cultura? Hoje a gente... Vocês já leram que hoje a nossa sociedade é a sociedade do conhecimento? Então todas as ações na política, na sociedade, tecnologia, ciência, tem gente que está pensando por detrás, se aquelas ideias... Por que todo mundo vai para a universidade? Para conhecer aquilo que está sendo produzido naquela área e depois aplicar na profissão. Então a noção de que o cristão não deve estar envolvido nisso, na verdade, é um desserviço a Deus. Né? É um anticristianismo. Por exemplo, o pessoal faz psicologia, mas tem todas as áreas. Vai estudar psicologia. Quem que está lá, o grande nome? É Freud ainda, né? Mas por quê, gente? Aí o povo fala, é do demônio, Freud. O pessoal reclama, né? Geralmente na faculdade, o cara não é cristão. Mas onde que estavam os cristãos? Enquanto Freud estava lá, trabalhando. Freud estava ralando. Freud estava lá pesquisando, recebendo gente, anotando, escrevendo. E o cristão, se ele estava retirado da cultura naquele tempo, hoje a gente está colhendo fruto, porque o Freud trabalhou e os cristãos não trabalharam, hoje a gente está tendo que ter o Freud como uma referência de psicologia. Está vendo? Como que isso implica muitas coisas? Porque quando o homem passa a negar essa espiritualidade integral, vai ter fruto na frente. A cultura que vai ser produzida vai ser opressa. Aí se a gente vai reclamar, pedir a Deus misericórdia, por quê? Muitas vezes porque o cristão não fez nada lá atrás. Então a gente vai colhendo os frutos disso. Né? E a gente vê exemplos de países onde os cristãos começaram a atuar nessas áreas e o país prosperou e era cristão. A gente vê o caso da Holanda, na época depois da Reforma, a Inglaterra, né? Tem um livro do Ruikas que fala sobre a ciência moderna e a religião. Fala que na Academia Real de Ciências da Inglaterra, que é a mais respeitada no mundo, durante a época depois da Reforma, 90% dos cientistas eram cristãos. 60% eram puritanos, quer dizer,
O pessoal era barra pesada mesmo, crente mesmo. E ele fala assim, olha gente, o fundamento da ciência moderna foram os cristãos que trabalharam lá. Por que hoje isso virou? Né? Hoje você vai ver, está lá 1% de cristão, 2%. Mas não precisa ser necessariamente assim. Por quê? Porque o homem, se ele obedece ao mandato cultural e consegue produzir a cultura nesse sentido, ele vai ter efeito na cultura que ele está. Escolhas morais, né? Emocional, a questão de expressar as emoções, seja nos relacionamentos, na vida pessoal. Comunicativo, né? Quer dizer, ser espiritual é você comunicar. Deus criou a gente para se comunicar. Então, ser cristão implicaria a pessoa trabalhar melhor nessas áreas e não pior. Essa que é a questão fundamental. Relacionamento, né? Se Deus nos criou para relacionar, então ser espiritual é se relacionar bem com as pessoas também. Bom, gente, então a gente tem essa necessidade, né, de entender a narrativa divina sobre a realidade. Então o que Deus revela sobre a realidade? Todo, né? Muita gente fala que essa visão do todo é uma cosmovisão bíblica, outros falam que é uma visão cristã da realidade, outros falam que é uma visão da vida, né? Uma visão cristã da vida. Mas a gente tem que voltar para essa dimensão de entender o porquê que a gente está aqui como um todo, né? E não só pegar aspectos isolados das Escrituras e achar que ali está a verdade toda. É necessário a gente ter essa visão do todo. O sentido da vida e a obra de Cristo e sua relação conosco. Então, só para a gente ter esse perfil, rapidamente, nós vamos tocar um pouco nas mesmas coisas, mas não, o que a Bíblia coloca? Que depois daquela criação, houve o quê? A queda. Então hoje, aquelas coisas que eram da criação, elas manifestam a glória de Deus? Não manifestam. Né? Então você vê que foi tudo distorcido. Então a noção de queda é que aquela realidade original que estava no homem, todas aquelas áreas da vida foram o quê? Distorcidas, né? Fragmentadas. O pecado distorcido. Né? Vem muito o conceito daí que a reforma trouxe de depravação total. Né? O conceito de depravação total está mais envolvido com essa integralidade do efeito do pecado do que o homem é totalmente corrupto. Não conhece nada e só faz o mal o tempo inteiro. O conceito de depravação total era que, diferente dos católicos, né, que criam que o intelecto não tinha sido afetado pela queda, e por isso foram todas as áreas. Então o pecado afetou as emoções humanas, os relacionamentos, a racionalidade. Os filósofos cristãos, tem muitos livros deles aqui, eles trabalham com o conceito de efeitos noéticos do pecado. Quer dizer, não adianta você tentar construir uma filosofia a partir do seu intelecto, porque ela foi afetada. Além de ser limitada, ela também está afetada pelo pecado. Então o homem ele tem dificuldade de pensar com claridade. Trabalho, né? No Brasil, isso aqui essa distorção do pecado no Brasil é muito claro, né? A morcegagem. Só não quer trabalhar de jeito nenhum. Qualquer oportunidade, o povo é como se trabalho fosse uma maldição mesmo. Né? Realmente teve o peso, né? Deus fala assim que iria ter um suor depois daquilo. Mas o trabalho em si não é mal em si, né? Não é uma maldição. O sofrimento, o trabalho não é mais prazeroso como era, né? Como deveria ser. A gente luta por causa da questão do pecado estrutural, assim, a gente acaba, é um desafio, né? Você desenvolver um trabalho. Hoje, por exemplo, eu vejo assim, eu acho que o trabalho no propósito de Deus era muito assim, do homem expressar a criatividade dele. Por exemplo, igual formas assim, opressoras de trabalho, para mim já é distorção de pecado na área do trabalho. Por exemplo, o cara tem que apertar um parafuso. Dá um exemplo extremo, né? Da pessoa perder a capacidade dele ter um contato com o trabalho dele, que ele expresse a dignidade e a criatividade dele. Então o cara virou uma máquina. Ele é transformado numa máquina e está ali, se vier um robôzinho para substituir ele substitui. Isso é uma distorção do trabalho, né? Que o pecado traz em formas culturais, está aí. Né? Gente que o trabalho não traz prazer nenhum. O trabalho do cara é quase um... Ele pensa que uma máquina faria o que ele faz. Isso tolhe a imagem de Deus no homem. Descanso, né? Hoje mais do que nunca, né, gente? Estresse, fadiga, está aí para todo mundo ver. Né? E nós também podemos ser vítimas disso aí. Né? Como que a depravação entrou na dimensão de se descansar, fazer aquilo que Deus pediu. Capacidade de raciocinar, né? Hoje as pessoas pensam muito contra Deus. Né? O Guilherme falou aqui do Dawkins e por aí vai. Né? Toda faculdade hoje, universidade você vai, o pensamento que está lá é totalmente secularizado. Então o pessoal se fechou. Se fechou a ciência, se fechou a filosofia, se fechou sociologia, história. Então Deus já não tem parte naquilo que o raciocínio produz.
Isso também é um fruto dessa distorção. Gente, aquilo que a Bíblia fala de um mundo jaz no maligno, então não é a estrutura da criação que é má. O mundo jaz no maligno é que, depois da queda, todas essas dimensões da realidade estão totalmente afetadas pelo pecado mesmo. E Satanás tem um controle sobre essas manifestações, quando o homem não glorifica a Deus. Então, a dimensão de que o mundo jaz no maligno é mais porque é um sistema que, em todas essas áreas da vida, está tudo distorcido. Não quer dizer que essas coisas aqui são más. Você pensar, você criar, você desfrutar da criação, comunicar. Isso quer dizer que todas elas foram distorcidas. Né? E está vendo como que essa noção de depravação total, na verdade, na espiritualidade do cristão, que Cristo está restaurando o quê? É isso aqui. Ó. A obra de Cristo na cruz não foi só para salvar uma alma que vai. A Bíblia diz muito claro, Deus amou o mundo, o cosmos de tal maneira. Deus amou a criação dele. Romanos 8, Paulo fala que a criação geme, né, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A noção de que quando Deus redimiu o ser humano, ele redimiu a criação junto. Colossenses 1, né, versículo 16 a 22. Em Cristo Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Todas as coisas. O sangue de Jesus na cruz, ele tem um poder diante de Deus de redimir todas as coisas. E está caminhando para isso. Né? E a igreja é como se fosse a manifestação profética dessa realidade que vai se consumar com a volta dele. Então, na verdade, a igreja deveria ser um espaço onde essa plenitude de vida deveria ser já percebida. O povo devia olhar para a igreja e falar, gente, olha que vida aqui que aquele povo tem. Criação, comunicação, relacionamentos. Então, isso muitas vezes não acontece. Né? Mas as pessoas olham a igreja e veem uma coisa estreita, reduzida. Jesus também, né? Não vou passar nos versículos não, porque nosso tempo já está indo. Mas se a gente olha a vida de Cristo como exemplo hoje para o cristão, né, a gente vê também o que era espiritual em Jesus. Né? Então o que Jesus fazia era espiritual. E a gente vê que Jesus era criativo. Né? Lucas 10, 30, eu esqueci o contexto aqui, mas eu acho que as parábolas que Jesus contava. Histórias que se encantam, né, até os não cristãos, toda pessoa encanta com a criatividade de Jesus em contar histórias, em fazer parábolas. Trabalho, né? Marcos 6,3. O pessoal falou assim, esse não é o carpinteiro? Quer dizer, Jesus trabalhava. Então em Jesus também a gente vê essa dimensão integral da espiritualidade, descanso. Né? Marcos 1,35, Jesus saindo de manhã para orar sozinho, para estar com Deus, uma comunhão mais pessoal, sem gente lá, mais para descanso. Racionalidade, né? Jesus acabando com os fariseus lá, perguntando para eles, falou, deixa eu te fazer uma pergunta em prova. Então quer dizer, em Jesus a gente vê aquela plenitude que foi perdida em Adão, de novo lá. Né? De novo, plena. Moral, né? Não precisa nem dizer. Jesus, as escolhas que ele fazia, o amor pelo próximo. Emocional, Jesus chorava. Né? Jesus expressava as emoções dele de uma forma que muitas vezes a gente nem consegue hoje em dia. Né? Comunicativo. O Sermão do Monte ali, né? Jesus chamou o povo falando ali com o pessoal. Relacional. João 2,2. Eu gosto de João 2,2 é que Jesus foi convidado para o casamento. A noção que tinha em Jesus era... Ele é uma pessoa agradável, né? Tem muito crente hoje que o povo prefere, não, chama aqui para o casamento. Então Jesus estava lá com a turma. E outra coisa, Jesus, gente, esse versículo eu fico pensando, meu Deus, o que isso implica? Aí vai ficar um desafio para vocês também pensarem nisso. Jesus tem uma hora que fala assim, olha gente, vocês também... Não tem jeito com os fariseus, né? João Batista veio todo esquisitão, comendo grilo, gafanhoto, e lá no deserto vocês falaram que ele era um endemoniado, um louco. O Filho do Homem vem e vocês chamam ele de glutão e beberrão. Então eu imagino que Jesus devia comer muito e beber com o povo mesmo. Porque o povo estava chamando Jesus de glutão e beberrão. Falou assim, ó, João Batista veio todo esquisito, vocês falaram que ele era esquisitão. Eu venho aqui comendo com o povo e bebendo, vocês me chamam de glutão, então o que vocês estão querendo? É que Jesus fala, o problema não é a mensagem, o problema é com vocês. Nessa hora ele confronta os fariseus que a hipocrisia estava em relação, que eles não queriam a verdade. Então João Batista era ruim, mas Jesus também era ruim. Um era esquisito lá no deserto e Jesus lá no meio do povo. Então a noção que isso traz é que Jesus era uma pessoa totalmente sociável, ao ponto do povo chamar ele de beberrão e glutão. Então ele fica em... Andar com os pecadores, publicanos.
Não gosta. Às vezes. Porque no final aqui vai ter uma sessão de arrependimento e confissão. Dimensão física, né? João chega a falar assim que para discernir o espírito do anticristo você tinha que perguntar se Jesus veio em carne. Se aquele espírito, que eram os gnósticos da época, né, falasse que Jesus não manifestou fisicamente, totalmente corporal, era o espírito do anticristo. Então, quer dizer, a dimensão física de Jesus como algo fundamental da espiritualidade dele. Cristo ressurreto. Ah, mas Jesus veio como homem, hoje ele está ressurreto. Né? A Bíblia diz que ele ressurreto continuava criativo. Né? Que não vou passar nos versículos, se quiserem anotar. Trabalho, né? Quando Pedro estava lá pescando, quando eles chegaram, Jesus já tinha feito um foguinho, já tinha uns peixes assando lá, o pão. Quer dizer, Jesus trabalhava depois da ressurreição. Descanso. Quando os discípulos de Emaús chamaram ele, né? Falou assim, vem para cá com a gente. Ele foi para a casa do povo lá. Racionalidade, né? Jesus continuava conversando, discernindo as coisas. Emoções. Né? Tem esse versículo aqui que eu acho interessante, que os discípulos de Emaús falaram assim, não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras. A noção que dá é que Jesus devia estar falando de uma intensidade assim, que eles estavam ardendo o coração. Né? Depois que eles viram, gente, não nos ardia o coração quando nos expunha as Escrituras. Moralidade, né? Jesus continuava comunicativo, relacionando-se. E físico. Gente, uma vez que eu ouvi, né, essa palestra aqui lá no Labri, uma coisa que o Jim Paul falou que eu achei interessantíssimo. Falou assim que a gente tem a noção de que Cristo, depois que ressuscitou, ele entrava nos lugares porque ele era espiritual no sentido assim, fantasmagórico, né? Fantasmagórico. Então ele entrava nos lugares como se fosse um fantasma. E o Jim falou uma coisa interessantíssima. Vocês já leram o livro O Grande Abismo, de C.S. Lewis? Fica uma dica, viu, gente? Tem aqui na biblioteca. C.S. Lewis ele conta uma história fictícia de um pessoal que veio do inferno e foi visitar o céu. E o C.S. Lewis tinha essa dimensão de realidade tão forte na vida cristã que o pessoal do inferno que veio para o céu, eles não conseguiam pisar na grama. Porque o céu era tão real que, na verdade, para Lewis, o inferno, no final do livro, eu vou contar o final, mas não vai fazer muita diferença, não. O pessoal que veio do inferno foi embora e quis saquear o céu, falando assim, você sabe que a gente está lá. Mas e o Lewis depois mostra, o Lewis é muito criativo. O ônibus que eles foram lá para o céu, ele começa a diminuir, ele, na verdade, ele não veio de um lugar grande, ele veio do nada. Ele some na grama. O C.S. Lewis fala assim, não, o inferno nunca vai saquear o céu, porque o inferno, na verdade, ele é tão pequeno que ele não vai ter espaço. Que o inferno é composto das pessoas que negaram a realidade de Deus a vida inteira e isso se consumou na vida deles. E o Jim fala que Jesus ele entrava nos lugares, eu achei interessante, porque a criação ela não conseguia conter a realidade plena do corpo de Cristo. Então Cristo ele passava pelas paredes, aparecia nos lugares, porque ele era mais real do que essa manifestação da criação hoje. Achei interessantíssimo isso. Ele falando assim, então, a criação hoje não conseguia comportar a plena realidade de Cristo ressurreto, né? Que vai ser a vida depois, a vida ressurreta.